gente, esse é o Politiqueijo. Nós vamos falar de assuntos relevantes que tiveram nessa semana. Vou começar a falar hoje sobre os 80 tiros de um músico que foi assassinado no Rio de Janeiro. Uma família estava indo um chá de fraldas, um chá de bebê, e no meio do caminho o exército alvejou o carro onde eles estavam. A esposa desse músico que faleceu, ela saiu de dentro do carro, ainda pediu ajuda aos soldados do exército que estavam lá e eles debocharam dessa senhora. Enquanto isso, o carro foi alvejado por 80 tiros que assassinou aquele músico na hora. O trabalhador lá morto, enquanto isso o filho dele de 7 anos estava dentro do carro. É importante frisar que era uma família que estava indo a um chá de fraldas, mas era uma família negra. E isso justifica, talvez, por que o exército debocha de determinadas pessoas no nosso país. Algumas pessoas colocam que o exército tem a posição de atacar um inimigo. Se uma família negra indo a um passeio familiar é considerado um inimigo para o Estado, algo não está muito certo, né, João? É verdade, eu acho que as pessoas têm que entender, né, Laura, qual foi o objeto desta intervenção federal, né, inaugurada pelo senhor Michel Temer. Uma intervenção federal se dá quando, em algumas circunstâncias bem específicas da Constituição, quando há uma desordem pública incontrolável. Sabemos que a época da decretação dessa intervenção pelo Temer, ele fez como algo absolutamente político, porque perdia votos e percebeu que não conseguiria aprovar já naquela época a desastrosa reforma da Previdência, tal qual eles pediam. Então, quem mais sofre com essa barbaridade política é exatamente a população periférica, a população negra, a população pobre, que sempre foi o alvo preferencial de política, essa política de segurança pública tão militarizada. Luara, o assassinato do músico realmente ofende a todos os brasileiros e a gente não poderia passar esse primeiro vídeo sem fazer aqui nossa denúncia. Mais do que isso, e aí só para fechar esse assunto, aguardava-se que o chefe de Estado, os ministros, dessem algum tipo de depoimento sobre isso, porque é o que acontece quando se acontece uma catástrofe desse tamanho. E o que a gente percebeu foi um silêncio absoluto, tanto do presidente da República, quanto o ministro da Justiça e a ministra de Direitos Humanos do nosso país. Só após muita pressão é que Bolsonaro fez uma fala, assim, deprimente, dizendo que o exército não tinha matado ninguém e que o exército era o povo, sendo que o exército é o Estado. E o povo é aquela família. Depois, o ministro da Justiça também, que estava inerte sobre a situação, em um programa de televisão, demonstrou assim também nenhuma empatia por aquela família que é vítima da irresponsabilidade do Estado. Então, essa é a nossa situação. E o que a gente tem em várias justificativas péssimas do nosso governo é que sempre há uma justificativa para dizer que confundiu-se. Às vezes um guarda-chuva com uma arma, confundiu-se qualquer tipo de coisa, um carro. E nessas confusões a gente percebe que nunca se confunde a cor da pele das pessoas que são assassinadas. Então nós estamos vivendo aí um genocídio de pessoas negras, de crianças, meninos que estão voltando aí do lanche e que são assassinados pelo exército, pelo Estado a todo momento. E a gente tem que lidar com a responsabilidade que esse momento nos cabe. É exato. Eu acho que, de fato, estamos perdendo vidas, né, humanas para essa política de segurança. Por falar em notícia triste, né, Luara? Queria mudar um pouco a pauta, mas notícias também tristes. O presidente Bolsonaro, essa semana veio a público, né, mais uma vez, atacar a educação pública e gratuita no nosso país. Né? Qual é o objetivo? Né? Bolsonaro diz que poucas universidades, essas foram as palavras dele, poucas universidades produzem ciência no Brasil, produzem pesquisa no Brasil. Bom, talvez seja até desnecessário trazer todos os dados, mas qualquer pessoa que tem a percepção mínima da realidade sabe
que as universidades são o reduto, são o centro de produção científica no nosso país. E não só produção científica tecnicamente e que talvez tenha uma repercussão muito indireta nas nossas vidas. Lá nas universidades públicas são produzidas pesquisas que refletem diretamente no nosso dia a dia, seja na produção de um medicamento, seja na descoberta da cura de uma doença, seja na descoberta do princípio ativo que você pode encontrar em uma planta, seja uma pesquisa de ciência social que tenta entender e compreender a nossa realidade. Realmente lá é de lá que vem muitas inovações no pensamento, inovações científicas, inovações técnicas. E qual é o objetivo deste governo de atacar a universidade pública? É exatamente para restringir as oportunidades das pessoas, né? Não interessa a este governo que as pessoas tenham liberdade tanto de acesso quanto de pensamento numa universidade pública gratuita. Basta ver, né, o caminho que a gente ainda precisa percorrer para democratizar as oportunidades. Algo já foi feito nesse sentido, sobretudo nas cotas raciais, sociais, para tentar pluralizar o ambiente universitário, mas ainda há muito a ser feito. E uma fala como essa, né, um objetivo, uma fala absolutamente desconexa da realidade, né? O que o Bolsonaro fala é uma coisa assim, que em 30 segundos você consegue desmentir o que ele fala. Uma garotada que comece a não se interessar por política como é atualmente dentro das escolas, né? Mas comece realmente a aprender coisas que possa levá-la, quem sabe, ao espaço no futuro. Então é muito sugestivo que haja essa vontade de cercear a universidade pública, e aí não só a universidade pública, como a escola como um todo, a educação como um todo. Basta ver, por exemplo, o projeto da escola sem partido, não é mesmo? É, escola sem partido, que é o que está em disputa e que muitas vezes as pessoas não estão entendendo que está se vendendo uma proposta de educação não inclusiva. Então a gente fala tanto aí em inclusão e tudo mais, e a gente está vendendo aí uma proposta de educação que não cabe a todos nós. Exato. Bom, para além disso, e juntando com esse assunto, como nós trabalhadores estamos nesse risco aí de não ter uma educação inclusiva, a gente também tem o risco de não ter uma aposentadoria. A reforma da Previdência é outro tema que está sendo discutido no Brasil atualmente. A PEC 6 de 2019, que está para ser votada a qualquer momento, ela propõe um novo modelo de previdência. Qual que era o modelo que a gente tinha? Era um modelo em que nós, trabalhadores, né, da atualidade, a gente trabalha para garantir que as pessoas que não estão trabalhando tenham direito à aposentadoria. Esse esquema de solidariedade, resumidamente. E o modelo que está se querendo adotar no Brasil é um modelo em que os patrões não participam e os bancos lucram. Esse modelo ele foi implantado em 30 países. Desses 30 países, 18 já voltaram atrás porque deu absurdamente errado. E um que a gente tem que colocar, que é muito discrepante o que tem acontecido, é o Chile, em que as últimas notícias que estamos tendo é que no Chile os idosos estão suicidando, porque eles chegaram a um nível de pobreza extrema em que não dá mais para viver, e o Chile está vivendo esse colapso de suicídio coletivo quase, por conta de uma previdência que não se sustenta. Essa previdência que está sendo vendida para o Brasil, então é o mesmo modelo da educação, que é um pacote pronto, e que as pessoas ainda não estão entendendo o que vai acontecer na vida de cada um deles. Verdade. Eu acho que o trabalhador e a trabalhadora, né, do Brasil precisa perceber que as estratégias do governo Bolsonaro, as estratégias do mercado financeiro, do grande capital, são absolutamente arquitetadas, né? Há toda uma engrenagem complexa que faz com que os pobres sejam cada vez mais explorados e os ricos ganhem cada vez mais dinheiro, a famosa música lá do bom xibom, xibom, bom, bom. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo. Coloca-se um tempero absolutamente diabólico, né? Um tempero
de muito mau gosto, de muita exploração do trabalhador, que é a reforma da Previdência. Então, se a gente já teve no passado a reforma trabalhista, a reforma da Previdência vem como uma pá de cal para precarizar, para diminuir os salários, para diminuir a renda e prejudicar, sobretudo, a nossa economia. E aí, nesse cenário, Lara, eu queria que o trabalhador, a trabalhadora que estão em casa pensasse que, além disso tudo, voltando para a questão da escola, há uma proposta muito forte e muito defendida pela ministra dos Direitos Humanos, a ministra Damares, de que as crianças possam ser educadas em casa. E aí, mais uma vez, né, um discurso de uma palavra em inglês, né, e é muito sugestivo que a palavra seja em inglês, chama homeschooling, ou seja, os pais poderem educar as crianças em casa. Ainda não está autorizado no Brasil, mas há projetos de lei para garantir esse direito de que a criança seja educada em casa. Então, quer dizer, é muito grave isso, exatamente porque é um discurso que não se sustenta na realidade. Você olha para milhões de crianças que vão para a escola apenas para comer, né? Pessoas que elas precisam de alimentação. E outra, esse trabalhador, essa trabalhadora que passa o dia inteiro fora, que tem que pegar transporte público, que tem pouco tempo de almoço, que precisa descansar quando chega em casa. Esse trabalhador brasileiro pode educar uma criança dentro de casa? Né? Quem é que vai ter direito ao homeschooling? Só mesmo pessoas com muita condição para garantir isso. E indagados sobre um aspecto que é fundamental para a formação de qualquer cidadão, para além de criança, para qualquer cidadão, que é a sociabilidade, né? A presença em um ambiente plural, a criança encontrar outras crianças diferentes e crescer orientadas, né, por essa diversidade, por essa pluralidade. Perguntada sobre isso, a ministra respondeu, não, mas não é só na escola que a criança socializa, ela socializa na aula de natação, na aula de karatê. Quem no Brasil... Oi! Ô, louquinho, meu! Quem no Brasil tem dinheiro para pagar uma aula de natação, para pagar uma aula de karatê? É o topo da pirâmide. Então, mais uma vez, atenção, gente. Essa ideia de educação em casa, não se deixe levar por ideologias, por criminalização da educação, por crítica a professores, tem problemas com alunos gravando professores, etc. Essa proposta de educação em casa só serve para beneficiar uma parte da população e sabemos bem qual é, não é, Laura? Exatamente. Outra coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava fazendo sua fala, João, fazendo link ainda com a reforma da Previdência, é o sucateamento da categoria dos professores. Porque aí no momento em que antes eu tinha ali um professor para dar conta de 20, 30 alunos numa sala de aula, eu posso ter um professor com a câmerazinha para dar aula para 5 mil. Claro. E aí, para que eu vou ter esse tanto de professor para dar aula? Então, assim, a gente já é uma categoria que já é sucateada. Em vez de a gente fazer a luta para angariar mais direitos para essa categoria, a gente vai sucatear ainda mais, precarizar ainda mais essa categoria e vai colocar um homeschooling como se fosse fácil, como se o trabalhador não tivesse suas tarefas, como se a criança fosse socializar bem. E aí eu lembrei, nessa fala, falando sobre professor e essa categoria, eu lembrei que Luiz Inácio Lula da Silva sempre dizia, nunca antes nesse país, então assim, nunca antes nesse país a gente foi tão inclusivo, a gente lutou junto com a categoria nesse tempo áureo aí do Lula. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. E aí, gravando esse vídeo, nós lembramos que esse mês faz 1 ano da prisão de Lula. Nesse sentido, eu estava pensando um pouco sobre o que é essa prisão, para que ela serve, afinal de contas. Já que está cada dia mais claro que sobre corrupção é que não é, né? Então, Lula ali, pós-impeachment da Dilma, era o preferido para ser o candidato e a gente sabia que tinha chances reais dele se tornar novamente presidente da República, porque a população estava dizendo sobre isso. Nessa corrida aí, né, de rifar o nosso país, de entregar o nosso país que tinha que acontecer, não seria possível permitir que o Lula fosse candidato. Então ficou muito evidente uma caça ali às bruxas, que foi a caça ao Lula. Então assim, a gente participou ali, né, nesses últimos cinco anos
de uma espetacularização da vida do cara, da família dele, então, da morte da esposa, agora recentemente a morte do netinho dele, numa espetacularização à lá Black Mirror, assim. Verdade. Que eu acho que, pelo menos, eu nunca tinha visto nada parecido. E aí, para além disso, o Lula foi preso. Acho que você pode até falar melhor do que eu sobre essa condução do STF nesse caso, né? E, para além disso, está ficando cada vez mais claro onde ele estaria se ele estivesse agora aqui solto conosco e quem está no poder e como que as pessoas estão conduzindo isso. Realmente, Laura. A prisão do Lula, né? Ela é criticada, né? O processo, sobretudo, é criticado pelos maiores juristas, né, do Brasil, tanto os que concordam com a política dele, tanto os que não concordam com a política, mas se apegam, né, ao elemento jurídico. E aí, eu até ouvindo um professor de Harvard, ele dizendo, olha, não, a prisão do Lula, eu não posso avaliar tecnicamente se ela foi do objeto, vamos dizer assim, né, num juridiquês, se o objeto, se o mérito da prisão é procedente ou não. Mas fica nítido, ele é cientista político, fica nítido que o processo teve uma aceleração inédita, né? Para quem atua, né, nas instâncias recursais, né, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ficou claro que, assim, processos que demoravam muito tempo para ser julgados, o dele foi julgado em tempo recorde, né? E são processos volumosos, com muitas páginas, muitos documentos a serem lidos, e com uma série de imprecisões técnicas, né? Problemas muito graves e que deixam claro, né? Hoje a gente olhando a política, né? A tragédia que é o atual governo, realmente não haveria espaço, não haveria chance para ninguém nas eleições se o Lula concorresse. De fato, quando analisamos tanto o aspecto jurídico quanto o aspecto político, não tem como qualquer democrata no Brasil levar adiante qualquer debate público sério se não se pautar, antes de tudo, pelo Lula livre. Exatamente. E aí é nessa toada que a gente termina mais esse vídeo. E a gente pede para vocês seguirem aqui o nosso canal. E até a próxima. Um abraço, valeu, gente!